Teorias demográficas são as teorias relacionadas ao crescimento populacional. Elas também são conhecidas como teorias da população ou teorias populacionais. Essas teorias abordam as diferentes relações entre o crescimento populacional, a economia, a sociedade e o meio ambiente, e foram desenvolvidas por diversos pensadores ao longo do tempo. Na aula de hoje, vamos estudar 4 das principais teorias. São elas: teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista ou marxista e a teoria da transição demográfica. Bora pro vídeo! A teoria malthusiana, ela foi proposta por Thomas Robert Malthus no final do século XVIII. Malthus defendia que existiria um desequilíbrio entre o crescimento populacional e os recursos na Terra. Segundo ele, a população cresceria em uma taxa geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., enquanto os recursos naturais cresceriam em uma taxa aritmética, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Dessa forma, em algum momento, a população ultrapassaria a capacidade dos recursos naturais de sustentá-la, levando a uma crise de subsistência. Malthus, ele era um pastor anglicano, e a sua formação religiosa era contrária a qualquer tipo de método para evitar filhos. Ele defendia que os mais pobres só tivessem os filhos que eles pudessem efetivamente sustentar, e também que eles recebessem apenas o mínimo necessário para sobreviver. Ele acreditava que caso os mais pobres aumentassem as suas condições sociais, eles acabariam aumentando também o número de filhos. A teoria de Malthus, ela não se concretizou. Ele não considerou os avanços tecnológicos para a produção de alimentos. E, na verdade, o que se observou é que as sociedades com melhores condições econômicas, elas acabaram gerando menos filhos e não mais, conforme ele acreditava. A teoria neomalthusiana, ela foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos por volta de 1950. Eles defendiam que, apesar dos avanços tecnológicos, o mundo ainda enfrentava problemas de escassez de recursos naturais e de degradação ambiental. Eles defendiam a ideia de que, se o crescimento populacional ele continuasse a taxas elevadas, haveria um colapso ambiental e econômico global. Os neomalthusianos, eles também acreditavam que a redução da taxa de natalidade seria a solução para evitar o colapso ambiental e econômico. A ideia deles era a implementação de políticas públicas que incentivassem, então, a adoção de métodos contraceptivos e a redução do número de filhos por casal. A teoria neomalthusiana, ela também tem sido criticada por algumas correntes de pensamento que alegam que a escassez de recursos é mais um problema de distribuição do que de quantidade. Segundo esses críticos, os recursos naturais existentes, eles seriam suficientes para atender às necessidades de toda a população mundial, desde que fossem distribuídos de forma mais justa. Em resumo, a teoria neomalthusiana é uma atualização da teoria malthusiana, que acrescenta novas dimensões aos problemas relacionados ao crescimento populacional e à escassez de recursos. A teoria reformista, também chamada de teoria marxista, ela surgiu no mesmo período da teoria neomalthusiana, ou seja, por volta ali de 1950. Eles defendiam que o crescimento da população não é a causa da pobreza, mas uma consequência do subdesenvolvimento. Eles acreditavam que a má distribuição de renda e as desigualdades sociais é que ocasionariam o aumento da população, pois os mais pobres eles estariam privados, então, de melhores condições de infraestrutura e também de acesso à educação e à informação.
Aliás, a redistribuição de renda é uma ideia central da teoria reformista, que busca promover uma distribuição mais justa e equitativa da riqueza e da renda na sociedade. A ideia é que a riqueza e a renda devem ser distribuídas de forma mais igualitária, de modo a reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Os reformistas, eles defendiam que o Estado ele atuasse diretamente na implementação de políticas públicas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e fornecendo melhores condições de vida para sua população, trazendo como consequência uma desaceleração do crescimento populacional. Eles acreditam que medidas como programas de assistência social, regulação dos mercados financeiros, aumento do salário mínimo e a criação de programas de segurança social seriam medidas necessárias para alcançar os objetivos. Eles ainda acreditam que a redistribuição de renda, ela também pode ser alcançada por meio da criação de oportunidades de educação e emprego para todos, de modo a reduzir a exclusão social e promover a mobilidade social. Por fim, temos a teoria da transição demográfica. Essa teoria, ela explica a relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico. Ela afirma que as sociedades passam por uma transição demográfica, onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade inicialmente são altas, mas com o desenvolvimento econômico, a mortalidade acaba caindo e a taxa de natalidade também diminui, estabilizando assim o crescimento populacional. E era isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui. Se você ficou até agora, deixa um like, te inscreve no canal e compartilha este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!